Shalom, shalom, David Hay aqui, bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Hoje vamos começar uma série, um estudo muito difícil, profundo. Eu poderia até mesmo categorizá-lo de terror, porque vamos ver a parte espiritual, como funciona de acordo com o Zohar, a explicação que o Rav Shimon Bar Yochai deixou pra gente, e como a gente consegue utilizar disso como ferramenta para melhorar nós mesmos, a nossa Avodat Hashem, nosso serviço divino. Eu apresento aos senhores Masechet Gehinom, é o Tratado do Inferno, do Gehinom. O que a gente vai aprender? A gente vai aprender quais são as salas que tem dentro do inferno, quais são os métodos de punição, como a alma passa por esse modo de purificação, quanto tempo demora, cada tipo de transgressão, como ela vai ser punida para cada tipo de transgressão, entender um pouco melhor do que significa o inferno ter um fogo. A gente vai entender tudo isso. Inclusive falaremos do inferno de gelo. E depois que sairmos do inferno, a gente vai entrar nos Eichalot Atumá. São nos reinos da impureza. Cada reino, quem é responsável pelo reino, sobre quais transgressões eles são responsáveis, o que eles podem fazer e como a gente consegue se livrar deles, né? Porque aqui no final das contas, nosso intuito tá longe disso tudo, é que a gente não passe pelas mãos desses. É só isso que a gente quer, o melhor pra gente, e a gente vai nesse estudo justo saber, se Deus quiser, como não nem se aproximar deles. Esse é um estudo profundo de Kabbalah. É claro que primeiro que eu fiz já a tradução da Masechet Gehinom, está aqui na minha frente, daqui a pouco vocês verão na tela. Eu me aconselhei com o Rav, certo? Filtrei o que a gente vai falar aqui. É claro que não vai ser todos os detalhes, até porque tem muita coisa que o público não vai entender, então tudo que o público não vai entender não tem por que falar. Então a gente vai aqui falar na linguagem do público da maneira permitida, da maneira correta, filtrada e facilitada, certo? Assuntos de Kabbalah, que o nosso intuito é entender para que nós possamos aprender de uma maneira verdadeira o que é Irat Shamayim, o que é temor aos céus e como adquirir isso. Que através desse estudo, realmente o Irat Shamayim, o temor aos céus, ele vai aparecer na pessoa. E muitos lutam e pedem para Deus em reza para chegar nesse nível de temor aos céus. Muitas vezes a pessoa fala, tudo bem, eu entendo a importância das mitzvot, mas sentir o temor em fazer elas, eu não sinto esse temor. Eu não faço elas, eu me afasto. Mas temor, eu posso estar do lado dela, perto dessa haverá, dessa transgressão, e eu não vou tremer de medo. Aqui a gente vai aprender, né, e entender do porquê que sim a gente deve tremer de medo. Outra parte muito importante dessa introdução é o que será dito aqui é como mashalim, é como drash, são alusões. O que existe no mundo espiritual é um conceito e esse conceito ele se expressa no nosso mundo. Por exemplo, o conceito copo. O copo só existe nesse mundo porque no mundo da verdade, no mundo espiritual, o conceito copo existe, certo? O ser humano, por que ele tem essa fisionomia? Os dentes dentro da boca, certo? Tem animais que têm dentes fora da boca, existem tipos de aranha que os dentes delas são expostos, certo? E por que os seres humanos andam em pé e retos, e não de quatro, e não curvados? Por que os órgãos eles são todos dispostos no corpo dessa forma? Por que a Hashem criou essa quantidade de órgãos, não menos e não mais? Tá tudo exato de acordo com o plano espiritual, são conceitos que ele se expressam nesse mundo através do mundo como a gente conhece. Então a gente vai estudar os conceitos e não se apegar a ele como se fosse nesse mundo, certo? Essa parte da explicação, muita coisa a gente vai entender, porque é através disso que a gente vive o mundo como a gente conhece, a gente tem a capacidade de entender os conceitos. E essa é a bondade de Hashem, que ele criou o mundo dessa maneira que a gente conhece, para através dela
a gente conseguir entender os conceitos verdadeiros do mundo espiritual, no mundo da verdade, conseguir se conectar a eles, conseguir se alinhar o modo de conduta de como utilizar dessa matéria, no final das contas, desse conceito, e quando a gente sair desse mundo, a gente vai conseguir lidar com isso lá no mundo de verdade. É como um piloto que ele tá num simulador, né, no computador ali, ele tá jogando, como se fosse jogando o jogo de avião, um simulador bem próximo da realidade, e ali ele pilota o avião, puxa o manche para cima e vê a força G, etc, vê tudo que é necessário para ser o piloto. Só que quando ele entender bem toda aquela parte ilusória, aquela parte simulativa, e ele pegar um avião de verdade e voar, ele vai ter tido uma excelente noção por essa tradução, por essa expressão da realidade ter virado um jogo, praticamente um jogo, um simulador, e disso ele aprendeu a pilotar de maneira, certo, geral, mas quando ele pegar ali e voar, óbvio que ele vai se deparar com novos desafios do que no joguinho ali, né, do que no simulador. Mas ele vai conseguir ter aquela noção geral parecido aqui. Então não entendam ao pé da letra. Eu vou tentar explicar o melhor possível para que fique a informação, né, a mensagem seja passada da maneira correta e não tenha nenhuma falha, né, em receber assim, a informação. Qualquer coisa, deixa comentário perguntando. Se Deus quiser, a gente vai estar atendendo aí a todos. Mais uma recomendação: é recomendado que assista essa série de dia. Principalmente não na primeira parte da noite, que é entre o anoitecer e até meia-noite. Na segunda parte da noite, menos problema, mas o ideal é enquanto tiver sol no céu, não é obrigação nem proibição. É ideal só, tá? Para que vocês não tenham, talvez, eventos aí onde vocês estão. Amevin e Avin, entendedores entenderão. Também quero colocar na introdução que vou colocar algumas imagens aqui na tela para tentar ilustrar, tudo uma ilustração de longe, certo? Ilustrar sobre o que a gente está falando, talvez para facilitar, para deixar mais bem impresso o estudo na gente. Então, para quem tiver medo de imagens e coisas assim, eu recomendo talvez até mesmo nem assistir essa aula. Não pelas imagens, mas pelo conteúdo em si, que vai ser um tipo de conteúdo de terror. Essa que é a verdade. Querendo ou não, tem que ser dito isso antes, para pessoas de coração fraco não, certo, poderem sair fora enquanto ainda há tempo. Então vamos começar. Esse é o livro Reshit Chokhmah do Rav Eliyahu Dividash, e ele traz uma explicação junto com versículos e junto com o Zohar para fazer esse estudo que a gente acabou de explicar. Então vamos começar. Na explicação nos detalhes dos pecados pelos quais se é punido no Gehinom é inferno, conforme está no Zohar e nos Midrashim, e o que é o Gehinom. O que é o Gehinom? O que é o inferno? O fogo do Gehinom. Nossos sábios explicam que esse fogo vem do rio Dinur. Nar Dinur, rio Dinur. Dinur é fogo. E assim disseram: eis que a tempestade do Eterno, um furor que saiu, isto é, o rio Dinur. De onde ele sai? Então, de onde é que esse fogo sai? Por que é de fogo o Nar Dinur, o rio de fogo? Do inferno. Todo mundo conhece o inferno como sendo de fogo que queima as almas, certo? Isso daí é algo notório. Mesmo religiões aleatórias pelo mundo que vêm tentar explicar esse conceito do jeito mais errado que pode se explicar, ainda assim ele fala sobre o fogo do inferno. Tá? A primeira pergunta é: por que fogo? Então vem o Rabi Irmiá Ben Abba e disse: do suor dos seres celestiais, dos anjos. Do suor dos anjos sai o inferno, vira lava, vira como o rio de fogo. E o que significa? O que é o suor dos anjos? De novo, aqui é um conceito, anjo não soa de verdade. Tem quem diga que sim, mas, de novo, a gente está no mundo dos conceitos, é só isso que eu quero enfatizar. E é o seguinte, os anjos, eles fazem o que eles foram ordenados por Deus, sem livre-arbítrio, né? Tudo bem, tiveram anjos que eles tiveram livre-arbítrio, mas aqui a gente está falando sobre regra geral.
Eles são como um código de programação que um programador ele escreveu e botou para executar. Não vai ter aqui, será que ele executa, será que não, será que funciona, será que não. Ele vai executar. Então o anjo ele executa aquela ação e na execução ele sua. Então esse suor vem do seu trabalho divino. Então o serviço divino ele é tão sagrado que ele gera a consequência da dificuldade, que é o suor. Tá difícil para você, mas está fazendo uma coisa boa, o anjo sua com isso. Esse suor vira. Então, por que justo esse suor vira fogo? E por que ele queima só a alma de quem cometeu transgressão? E a resposta é que aquele que cometeu transgressão, ao invés dele pegar o esforço dele e colocar para o serviço divino, para fazer a vontade de Deus, ele está desperdiçando o tempo dele com vão e com vazio. Então, quando vem o suor do anjo, que é a dificuldade dele ter feito a vontade de Deus, e se depara com aquele que ficou todo o tempo só se ocupando com o que não tem valor, automaticamente esse que se ocupou com o que não tem valor, ele vai se envergonhar a um nível extremo. E uma das explicações desse queimar, que não é um queimar ao pé da letra, de acordo com essa explicação, é um queimar de vergonha. Então é a tamanha vergonha, tamanha decepção, é um nível, um sentimento de decepção profundo que ele não acaba, porque a chance acabou. Enquanto a pessoa está viva, ela tem chance de se conectar com Deus, ela tem chance de fazer tchuvá, retornar dos seus caminhos errados. Depois que faleceu, não tem mais como consertar. Não tem mais como consertar. Óbvio que a gente vai explicar através do inferno e as outras etapas como que é aproveitado o que foi feito e é retirado através de um processo cirúrgico o que ficou estragado. E para onde ele se derrama, disse Rav Helkia Bartovi, sobre a cabeça dos perversos no inferno. Uma tormenta giratória cairá sobre a cabeça dos perversos. Fim da citação. A gente não vai entrar nessa tormenta giratória, a gente explicou um pouco sobre o suor do anjo e vai cair na cabeça do perverso, daquela alma que se ocupou com que não tem valor nenhum, e aquilo vai ser o sofrimento de queimação da alma. Esse é um dos níveis de entendimento, né? Aqui também tem muitas facetas e muitas explicações diferentes, a gente vai se ater à parte mais fácil de entender. Nossos sábios explicam no Midrash Haggadah Shmuel. Rabi Pinchas e Rabi Honiá disseram: os perversos costumam perguntar quantas dezenas de milhares o Guerrinom comporta. Ou seja, de modo debochado, os perversos perguntam: qual o volume de pessoas máximo que o Guerrinom comporta? Em outras palavras, todo mundo peca. Qual o problema? O que tem de tão grave de também cometer transgressão? Ninguém faz a vontade de Deus. O Guerrinom vai ter que comportar o mundo inteiro. Sabe qual que é o limite? A intenção é falar: todo mundo peca. Isso daí é o que todo mundo faz, né? Pega um ladrão. Pega um político safado que ele roubou pra caramba, desgraçou a vida das pessoas, fala pra ele: olha só tudo que você fez de errado, tá aqui a prova, você não tem como negar. Tá aqui, ó, você roubou. Aí ele fala: poxa, mas fala a verdade. Todo mundo rouba. Olha lá, o cara que tá vendendo, a loja de bala que tá aberta, vem criancinha, pega uma balinha, enquanto o moço tá olhando pro outro lado, né? Então tem a feira lá, esse daqui pega uma fruta, o outro pega outra fruta, aquele pega mais uma, ninguém compra nada, tá acabando o produto do feirante, coitado dele, tá todo mundo roubando. Qual o problema? Então sempre aquele que tá errado, você perceber se aquela pessoa ela admitiu que tá errada, ela fala: todo mundo faz, qual o problema? Ah, não, mas você fala de uma maneira que você podia se falar melhor, mas todo mundo fala assim, qual o problema? Não, mas você tem orgulho, você tá agindo como orgulhoso, mas todo mundo é. Ué, qual o problema? Todas as pessoas que você conhece, começa a citar, pessoa A, pessoa B, pessoa C, pessoa D, eles também se portam assim. Nada disso. A quantidade de mentira, quanto mais pessoas mentem, nunca vai virar uma verdade. A mentira só vai ficar cada vez mais difundida. Então aqui é isso. Quantas dezenas de milhares o Guerrinom comporta? Milhares?
300 dezenas de milhares, tantos perversos em cada geração. Aí viu onde ele chegou? Tantos perversos em cada geração, quer dizer, todo mundo é perverso. Qual o problema de eu também ser? Certo? O santo bendito seja responde: assim como vocês se multiplicam no mundo, o Gehinnom se abre a cada dia e se amplia e se aprofunda. Ou seja, Shem já dá logo a resposta. Fala, meu querido, não interessa quantas pessoas fazem errado, todo o tempo que você fizer, você vai ter a punição completa. Não vai ser abrandado nem um pouquinho porque todo mundo faz. Você vai receber grave igual todo mundo vai receber grave. Não é porque está todo mundo fazendo que agora a punição se divide, vai ficar menor. A pessoa às vezes pode pensar, falar, tem 100 punições, tem um peso de 100% para punir, e 100 pessoas punem, vai 1% para cada um. Não, a cada um recebe 100%, sem dó nem piedade. A única pessoa que tem que ter piedade é ela dela mesma. A piedade que ela pode ter dela mesma, que é a pessoa dela mesma, é ela ter humildade, retornar em seus caminhos e estudar, entender e praticar a vontade de Deus. No Zohar, esse assunto é explicado, dizendo que o fogo do Gehinnom só pega fogo porque os perversos aquecem no fogo do seu instinto. Os perversos se aquecem no fogo do seu instinto. Opa! Então aqui a gente está começando a entender também que não é só por causa do suor dos anjos, é também por causa que os perversos, quando a pessoa vai praticar uma transgressão, algo que é proibido, ela quer o instinto do mal, o Yetzer Hará, esquenta o corpo dela. Ela fica fervendo, tanto quando ela se irrita, quanto quando ela entra em estado de ódio, fúria, ou então relações, né? Tudo que tem a ver com, né, relações, não quero aprofundar muito. Isso tudo vai fazer com que vai ter aquele fogo do desejo, né? Ou o orgulho também é o fogo, a pessoa se sente orgulhosa, ali ela tá se sentindo mais do que os outros. Vários tipos de fogo que a pessoa pode despertar dentro de si, e no final esses fogos eles vão ser... a gente vai ver também que tem vários tipos de fogo no inferno, e de acordo com o fogo que a pessoa acendeu dentro de si, aquilo vai ser necessário para purificar a pessoa. E agora também um outro conceito legal, físico, que se aplica ao espiritual, que qual que é a maneira que a Torá nos ensina de cacherizar a panela. Por exemplo, você tem uma panela kasher, onde você colocou só carne kasher naquela panela. Se por algum motivo cair naquela panela leite e misturar com carne, a panela não pode mais ser utilizada. Se caiu ali sem querer uma carne que pensava que era kasher, mas ela é taref, é uma carne imprópria, uma carne proibida para o judeu comer, então você também não vai poder mais utilizar aquela panela. Se sem querer alguém pegou aquela panela, vamos dizer, um não-judeu pegou aquela panela que era do judeu, e ele fritou ali porco, fritou ali camarão, siri, tudo que é permitido para o não-judeu comer, e ele se confundiu, depois ele descobriu que era do judeu, ele fala, uau, esqueci, desculpa, essa panela aqui, poxa, eu usei. Como ele vai tornar essa panela permitida novamente para o judeu? A resposta é, do mesmo jeito, com a mesma temperatura que foi tornada não kasher, desse mesmo jeito vai ter que tornar kasher. Se foi feito ali um cozido, então vai ter que colocar a panela dentro da água fervente, numa temperatura igual ou maior do que a panela, do que o próprio fogão consegue aquecer a panela toda. E se for sem nenhuma água, certo? Se for utilizado ali sem água nenhuma, como uma grelha de churrasco, você coloca direto a carne, então tem que ser feito libun. O que é o libun? Libun é colocar num estado de quentura aquele metal até o ponto que ele fique incandescente, que ele fique vermelho. Ou seja, assim como
Assim como ele absorve, dessa mesma maneira ele expele. Então, se ele absorveu algo proibido numa temperatura de 100 graus, ele vai ter que ser expelido numa temperatura no mínimo de 100 graus. Então aqui também esse mesmo conceito se aplica do físico para o espiritual. Na verdade que isso também, na verdade que é físico, né? Na verdade que é um conceito espiritual, só que pela física também vai de acordo, vai igualzinho, vai nesse mesmo caminho. Que se um chefe de cozinha, né, com um restaurante milionário, que só entram realmente pessoas ricas, todos os sabores ali tem que ser exatos, tem que ser tudo certinho. Então, depois dele ter feito um tipo de cozido ali, ele vai depois fazer esse processo de limpeza que, de acordo com a ciência, foi entendido, que a gente explicou aqui, que agora ele vai ter que botar a mesma temperatura ou temperatura maior para tirar o gosto daquilo que foi utilizado naquela panela, para ele poder cozir o seu próximo prato requintado ali, o seu prato extremamente caro, certo? Então, é interessante que Moshe já recebeu isso no Monte Sinai, e já é algo que desde antes da criação do mundo a Torá tinha sido já escrita, já está intrínseco essa regra espiritual, como a gente explicou, o espiritual vem para o físico de uma maneira expressiva como um simulador. Lembrando também que o Olam Hazé Keref Ain, esse mundo, ele é passageiro, ele passa muito rápido. Por quê? Os nossos explicadores, os sábios da Torá ensinam que depois que a pessoa sai desse mundo, essa vida inteira que ela teve na Terra, a lembrança da alma é como se fosse um sonho de uma noite. É como se tivesse sido algo assim muito simples, sem nenhum problema. Teve um sonho e sonhou com aquela vida e acordou na vida real, que é no mundo vindouro, né, que é no mundo da verdade, e dali seguiu a vida. Isso é para colocar a gente no local verdadeiro, né, que a gente inverte as coisas. A gente fala, aqui é a vida de verdade. A gente tem um sonho, né? A gente escuta falar que tem mundo espiritual, que tem mundo vindouro, mas no final das contas eu quero o bem bom aqui, eu não tô a fim de me esforçar, não quero suar, não quero me empenhar aqui. Então justo a gente percebe que é o oposto, que há 80 anos do lado de uma vida infinita é realmente menos até mesmo do que o sonho de uma noite, é algo que passou extremamente rápido. Eis as palavras de Rabi Oudá, o julgamento das punições do Guerrinom. Já aprendemos que é para julgar ali os culpados, em que são julgados com o fogo do Guerrinom. Em que são julgados com o fogo do Guerrinom? Mas o Guerrinom é um fogo que arde dia e noite, do mesmo jeito que os culpados se aquecem no fogo do instinto mal para transgredir as palavras da Torá. A cada aquecimento com que se aquecem no instinto mal, assim se acende o fogo do Guerrinom. Houve uma vez que o instinto do mal não se encontrou no mundo, porque o enfiaram num selo de ferro na abertura do abismo profundo. Ou seja, aqui a ideia é, existiu um momento na criação que o Guerrinom, que o instinto mal não se encontrou no mundo, não se ativou. Ninguém seguiu o instinto do mal. E aí? Calma aí. Se o fogo do inferno, ele é alimentado pelo fogo do mau instinto, se não tiver fogo do mau instinto, qual que é a regra de 3? Não vai ter fogo do Guerrinom. Vamos entender. E todo aquele tempo, o fogo do Guerrinom apagou e não se acendeu de modo algum. Calma aí. Então tem como a gente agora acabar com o fogo do Guerrinom? Acabar com o fogo do inferno, o sofrimento todo do inferno? Tem. É só apagar com o fogo do mau instinto. Como apagar com fogo do mau instinto? Aí tem que estudar a Torá, tem que assistir a série Lapidando um Traço de Caráter aqui do canal nas nossas playlists, certo? Tem todo estudo para ser feito para conseguir se controlar, entender as suas faculdades e entender como alinhar isso com a vontade de Deus. E todo o tempo que é feito, desse mesmo modo, o fogo do inferno vai sendo apagado e não só para você o mundo vai ser melhor, que você não vai ter que sofrer. De modo geral, o mundo vai ser melhor porque vai ser um local com mais bênçãos. Quando o instinto mal voltou ao seu lugar, os culpados do mundo voltaram a se aquecer nele. Ou seja, olha que incrível. Olha que incrível.
Nesse momento, o inferno está aceso, queimando as pessoas, as almas sofredoras, certo? Então, pelo que ele explicou aqui, a partir do momento que agora os vivos apagarem seus maus instintos, as almas lá param de sofrer. Pô, mas como pode ser? E como é que elas vão ser purificadas? Não se preocupa, Deus vai encontrar outro jeito. Mas o fogo do inferno não vai mais existir, e nesse exato momento você vai tá abrandando o sofrimento de almas sofredoras, como apagando o fogo do mau instinto dentro de você. Uau, que incrível. Olha como nós somos super-heróis, e nós devemos ser super-heróis, e nós devemos nos trabalharmos de maneira que a gente está influenciando diretamente o mundo espiritual. Isso se reflete para cá. Tudo isso está acontecendo agora. No Guerrinome que eu quero dizer, todo mundo espiritual, o sistema que a Hashem criou, está tudo acontecendo nesse momento. E o fogo do Guerrinome começou a se acender. Depois que o pessoal voltou a não se preocupar em não deixar o fogo da má inclinação dominar sobre eles. Pois o Guerrinome só se acende com o calor da força do mau instinto dos culpados. E com esse calor, o Guerrinome se inflama dia e noite sem parar. Então, quanto mais gente estiver se inflamando com fogo do mau instinto, nesse mesmo momento, automaticamente em tempo real, lá no inferno as almas vão estar sofrendo mais, por culpa sua. Sua que eu digo aqui, da pessoa que está se aquecendo com fogo dos pecados. Há 7 portas para o inferno. E há ali 7 moradas. Ou seja, são 7 moradas, salões, moradas. Acho que a melhor tradução são moradas. E tem 7 portas para entrar no inferno. Então tem 7 moradas, que são compartimentos. Existem 7 tipos de culpados. Então, para as 7 portas, tem 7 tipos de culpados. Para cada culpa, é mais um cartão, um ticket de entrada para uma das 7 moradas do inferno. Acho que ninguém quer esse ticket de entrada, né? Então a gente vai ver aqui. Mal, os 7 tipos de culpados é o mal, sem moral, pecador, perverso, destruidor, zombador, arrogante. Arrogante aqui o que está ligado a Gavá, que a Gavá é a soberba, é o egocentrismo, é se sentir mais do que todos. E para cada um deles há moradas no Guerrinome. Tá 7 portas para 7 moradas, para 7 tipos de culpados. Conforme o nível que pecou, esse culpado é dada uma morada no inferno. E em cada morada há um anjo encarregado daquele lugar. Ou seja, para quem quiser um ticket, um cartão de entrada para o inferno, para morar lá, fala, não tem onde morar, tô na rua. Aí, ó, a gente vai aprender como entrar lá. Mas depois vocês verem o que acontece lá dentro, não vai ser assim tão... Vai ser melhor morar na rua. Sob a autoridade de um malar. E há com ele dezenas de milhares que julgam os culpados. Então vai ter um encarregado que ele vai estar sobre todos os encarregados. Os encarregados quer dizer alguém de patente alta, como líder daquele lugar. E esse vai ser o líder dos líderes. E há com ele dezenas de milhares que julgam os culpados. Ou seja, tem assim um tamanho, um exército gigantesco de lacaios, ou de soldados, ou de funcionários, assim a gente pode dizer, de quem? Desse encarregado dessa morada do inferno. Cada um conforme o que lhe cabe. Ou seja, assim como ele vai estar encarregado de algum pecado específico, então ele vai ter as ferramentas para julgar, para aplicar também a punição, conforme lhe cabe. E para, no final das contas, purificar a alma de quem cometeu a transgressão. Naquela morada em que se encontra. E a morada vai estar conectada com um pecado específico. O fogo do Guerrinome, do inferno, desce para baixo a partir do fogo do Guerrinome de cima. Então, aqui, pelo que a gente está vendo agora, tem o Guerrinome, o fogo do Guerrinome de cima e o de baixo.
que é isso? Vamos ver. E alcança aquele Guerrinom de baixo. De cima alcança o de baixo. Ele se acende por causa daquele despertar do calor dos culpados, que aquecem a si mesmos no mau instinto. Então ele voltou nesse conceito de uma maneira um pouco diferente, explicando agora que tem fogo em cima e fogo embaixo. E todas aquelas moradas lá ficam em chamas. Fim da citação. Bom, até aqui. Tá. E explicou que o fogo do Guerrinom desce para baixo a partir do fogo do Guerrinom de cima. O segredo do Guerrinom de cima é o Nahar de Nur, o rio de fogo, no qual as almas são branqueadas, purificadas. Então aí vai uma ilustração desse rio de fogo. Esse Nahar de Nur desce ao Guerrinom que está na terra, como ensina os nossos sábios. Ele tem 3 entradas, e os perversos, com o calor que produzem, fazem com que o fogo do Nahar de Nur superior seja atraído para baixo. Então, esse que a gente está vendo na imagem é o Nahar de Nur de cima. E os perversos, com o calor que produzem, fazem com que o fogo do Nahar de Nur superior seja atraído para baixo. Sobre as 3 entradas que o Guerrinom possui, disse Rabi Irmiá, em nome de Rabi Elazar, o Guerrinom tem 3 entradas, uma no deserto, uma no mar e uma em Jerusalém, em Jerusalém. No deserto, como está escrito, eles desceram, eles e tudo o que lhes pertencia vivos ao Sheol, o reino das trevas. Quem foi esse? Corar, que ele falou mal de Moisés, de Moshe, de que a Torá de Moshe era mentira, era errado. E não há mais, mas ao que Rabi Marion, em nome de Rabi Yehoshua ben Levi, e alguns dizem que quem ensinou foi Rav Mari, filho de Rabi Yohanan ben Zakkai. Há 2 palmeiras no vale de Ben Hinnom, e fumaça sobe entre elas. E é aquilo que aprendemos, os espinhos do Har Abarzel são kasher. E esta é a ponta do Guerrinom, essa é a porta do Guerrinom. Talvez esta seja a mesma entrada que fica no deserto. E o perverso que nega a existência do Guerrinom diz que vá ao deserto onde estão as fendas de Korah, como disseram em Baba Batra nas histórias de Rabá Barhaná. Ele me disse, vem, vou te mostrar as bocas, aberturas de Korah. Vi 2 rachaduras e delas saía fumaça. Peguei um tufo de lã e molhei com água. Enfiei na ponta da lança e coloquei lá dentro. Quando tirei, estava chamuscado. Ele me disse, encosta o ouvido e ouve o que escutares. E eu vi que diziam, Moshe é verdade e sua Torá é verdade, e nós que mentimos. É o que a música que a gente canta em Simchat Torá, Moshe emet vetorato emet, Moshe emet vetorato emet. Então Moshe é verdade e sua Torá é verdade. Assim grita Korah até hoje, lá onde ele foi engolido, que foi em alguma das partes do inferno. E eles ainda completam, e nós que mentimos. Ele me disse, a cada 30 dias o Guerrinom os traz para cá, como carne numa panela. E eles dizem assim, Moshe é verdade, sua Torá é verdade, e nós que mentimos. Disse Rabi Yoshua ben Levi, lá em Eruvin, o Guerrinom tem 7 nomes, e esses são Sheol, reino das trevas, Avadon, lugar de perdição, Bereshahat, poço de destruição, Bor Shaon, poço do tumulto, Tit, Ayaven, lama profunda, Tzalmavet, sombra da morte, e Eretz, Tartiá, terra inferior. E ainda há o Guerrinom, um vale fundo como um vale de Hinnom. Outra explicação, ou seja, o nome Guerrinom, né? Agora a explicação do que é Guerrinom. Então, Hinnom é o nome de um vale que acontecia coisas graves nesse vale. Outra explicação, todo aquele que desce para lá, desce por causa de assuntos de Renum. Renum tem a ver com prazer, Anaá, Renum, prazer com relação a
isso daqui que está escrito. Relação sexual proibida. Quem se deixa levar pelo seu instinto cai ali. Mais claro que isso não tem como, né? Também disseram no Midrash sobre o versículo: pois eis que os que se afastam de ti perecerão. Ou seja, se afastar da Torá, se afastar da vontade de Deus, a pessoa vai perecer. Não tem outro caminho. Esse é o único. Disse David Amelech, rei David: já que quem está longe de ti neste mundo fica perdido no mundo vindouro, tu eliminaste todo aquele que se prostitui longe de ti. Lembrando que perdido é um dos nomes ditos aqui em cima. Avadon, Bershachat. Avadon é perdição. Aqui, o Avadon. Então, em hebraico aqui, escrito nos Salmos de maneira do hebraico original, é Avadon, que é a perdição, perdido no mundo vindouro. Tu eliminaste todo aquele que se prostitui longe de ti. Os perversos que decidem se entregar aos pecados e se afastam de ti, Deus, o que fazes com eles? Tu os decides, destinas ao Gehinnom. E já que falamos sobre o Gehinnom, achei bom transcrever aqui a Masechet Gehinnom, que encontrei dos escritos de nossos sábios em manuscrito. Então agora o Rav Eliel de Vidash, ele traz a Masechet Gehinnom, daqui vai começar. Até agora foi a introdução. Masechet Gehinnom, está escrito: diante de sua fúria, quem consegue ficar firme, quem consegue ficar de pé? E quem poderia suportar o calor de sua ira ardente? Rabi Zera começou e ensinou. A sanguessuga tem duas filhas, Dá. Isso daqui vem simbolizar que todo aquele que está conectado com a parte da impureza é aquele que só quer receber, só quer pegar, só quer ficar pedindo para o outro, me dá, ele só quer receber, ele não quer contribuir, ele não quer ajudar, ele não está afim de suar, ele não quer trabalhar duro, ele quer receber sem esforço. Essa é uma das raízes da impureza. Uma sanguessuga dá, é como um parasita. Disse Rabi Elazar, há duas turmas de anjos separadas nas entradas do Gehinnom, e elas dizem dá, traz, me dá. E porque o nome dele é Gehinnom, a gente não vai entrar com isso daqui, na verdade, que dá... Isso daqui, a gente pode fazer uma aula só sobre esse dá, sobre esse pedido incessante, duas turmas de anjos que tem na entrada do Gehinnom, que eles estão lá pedindo, mas por hora essa explicação de até agora é suficiente para o momento, mas só para vocês saberem que realmente aqui tem espaço para explicar bastante só sobre esse conceito. E por que o nome dele é Gehinnom? Porque o rugido dele é ouvido de uma ponta do mundo à outra. Ou seja, os trabalhos lá são bem intensos. Por que se chama Tofet? Tofet, porque todos entram lá seduzidos pelo mau instinto. Tofet é um dos lugares de punição espiritual no Gehinnom, onde o nome de um vale próximo de Jerusalém, chamado Vale de Ben Hinnom, Gei Ben Hinnom, onde se praticavam sacrifícios idólatras de crianças ao ídolo Avodah Zarah, Molech. Uma das formas mais graves de idolatria. Inclusive eu escutei falar que o termo não sei se isso está certo, mas achei bem interessante, faz um pouco de sentido, que esse negócio de sacrificar crianças para ídolo, criança, né, garoto, para Molech, eu ouvi falar que Molech, tirando só o H no final, porque do hebraico fica som de Raf, e o Raf pode virar Kaf, então vira Molech, então vira isso daqui, ó, moleque. Podem pesquisar aí. Até onde eu ouvi falar, moleque está diretamente ligado a sacrifício de crianças para a idolatria Molech. Então, para ver como a idolatria tá espalhada, tem lugares que a gente nunca ousaria pensar. Uma das formas mais graves de idolatria. E, pelo visto, esse é o motivo de por que o inferno, do seu nome original, é chamado de Gehinnom, justo por conta de idolatria e práticas terríveis nesse nível. Capítulo 1. Capítulo 1. Rabi Yohanan abriu com o Terrilim.
Os que passam pelo vale do pranto fazem dele uma fonte. A chuva também o cobre de bênçãos. Então, o Vale do Pranto foi esse vale que a gente acabou de falar, que é o Vale do Hinnom, que é o do Tophet, que é da idolatria, onde se faziam sacrifícios de crianças. A chuva também o cobre de bênçãos. Isso ensina que o perverso faz confissão, assim como o leproso confessa e diz: eu, fulano, filho de fulano, cometi tal pecado, em tal lugar, em tal dia, em tal hora, diante de tal pessoa, na presença dessa pessoa ou daquela pessoa. Ou seja, antes da alma receber o castigo, a própria alma admite o ato proibido dela todos os dias. A cada punição, ela pega e admite o que ela fez, quando ela fez, quem estava lá, na presença de mais quem. Tudo detalhado, porque a alma sabe o pecado que ela cometeu. E a pessoa consegue sentir a alma dela. No geral, alguém que cometeu uma transgressão, às vezes tem um sentimento, um pressentimento, alguma coisa assim, é porque a alma está passando essa informação de um sentimento negativo, de que algo está incomodando a alma. E o que incomoda a alma é estar afastado de Deus, é cometer pecado. 3 portões há no Guerrinom, um no mar, um no deserto, um na área habitada. No mar, de onde se aprende, do ventre do Sheol clamei, ouviste minha voz. Isso aqui o profeta Ioná disse. Do Sheol, do inferno. Lembrando que ele foi engolido pela baleia, é toda uma história também banhada de midrashim, de alusões. Então ele foi engolido pela baleia, quer dizer que ele foi para um dos níveis de inferno. A gente depois pode contar a história de Ioná Navi, que é algo maravilhoso, mas daqui a gente aprende de Ioná que Sheol é o reino das trevas, que é algum lugar no inferno. O do deserto, de onde se aprende, e desceram eles e tudo que era deles vivos ao Sheol. Ou seja, mais uma vez desceu ao inferno. Aqui foi o caso de Korah e Veadató. O do lugar habitado, de onde se aprende, Deus está presente em Tzion, com sua luz e poder, e em Yerushalayim há como que uma chama divina. Então, a chama divina quer dizer o inferno, que é uma das portas do inferno que tem em Jerusalém. Símbolo da sua força e justiça, ou seja, atributo de severidade. Aqui a gente vai entrar nos detalhes que realmente não dá para entender. Há 5 tipos de inferno: fogo que come e bebe, fogo que bebe e não come, fogo que come e não bebe, fogo que não come nem bebe, o fogo que come fogo. E lembrando que isso é uma alusão de todos os tipos de fogo que a pessoa acendeu dentro de si por conta de transgressões, certo? Então, de acordo com o tipo de fogo, é assim como ela vai pagar. E tudo vai se encontrar no inferno em abundância. Todos os tipos de fogo vai ter no inferno em abundância. Há nele brasas como montanhas, brasas como colinas, brasas como mar salgado, né, um rio, um mar de brasas, de fogo, brasas como pedras enormes. Existem rios de piche e de enxofre, puxando e fervendo sem parar. Dá para entender dentro dos nossas ferramentas, né? Nossos Kelim, a gente consegue entender um pouco isso. Ou seja, tem fogos grandes e maiores, de tamanhos de colinas, de tamanhos de montanhas, a nível de mar, e cada um, de acordo com o que pecou, com o tipo de fogo que pecou, vai ter que se purificar naquele tipo de fogo. A sentença do perverso. Anjos destruidores o empurram de cara na terra. Outros o recebem deles e o empurram diante do fogo. Recebe de um anjo, vai para a terra, ele já pega esse e joga para o fogo do Guerrinom. O Guerrinom abre a boca e engole ele, como está dito. Por isso o Sheol, o reino das trevas, alargou sua garganta e escancarou a boca sem medida. E desceu a sua glória em sua multidão e o seu tumulto e o que nele exulta. Ou seja, aqui tem versículo de Yeshayahu para fazer uma conclusão. Vamos. Isso é para que não tem ao menos um mérito
e o penda para o lado do bem. Significando, se está numa balança, tem de um lado transgressões e do outro mérito, se a transgressão tiver ganhando e ele for um transgressor, então é sobre isso que está falando. Isso é para quem não tem ao menos um mérito para que penda para o lado do bem. O que é pender? Pender na balança entre mérito e demérito. Mas quem tem Torá e boas ações, e sobre quem vieram muitos sofrimentos, é salvo do Guerrinom, como está dito. Ai, essa é a melhor parte. Eu não sei se essa é a melhor parte, mas essa é a melhor parte. Mas quem tem Torá e boas ações, a pessoa se empenhou em assistir uma aula de Torá, assistiu outra, leu um livro, leu um PDF, está conectado ao nosso acervo premium e ali usufruindo e lendo tudo que a gente lá oferece. Ontem foi subido para esse acervo, graças com a bondade de Deus, a Parashá de Noar, 172 páginas, um estudo super, ultra, mega, hiper completo só da Parashá de Noar. Então, para quem quer estudar cada vez mais e se aprofundar, link aqui embaixo na descrição, para quem já é membro para conseguir acessar, e para quem não é membro, clique aqui em Seja Membro, e depois clique lá embaixo para pedir acesso a esse acervo premium, e você terá o seu estudo quase que sem fim. Não tem limite, que eu vou sempre colocando cada vez mais conteúdo lá. E eu duvido que você consiga terminar mais rápido do que a gente produz. Aqui, o negócio é a gente dar o sangue. Baruch Hashem. Hashem dá força pra gente, a gente vai avançando. E boas ações, praticar boas ações, ajudar o outro com palavras, com dinheiro, né, da maneira que você puder. E sobre quem vieram muitos sofrimentos, é salvo do juízo, do Guerrinom. Né? Muita gente fala, por favor, me explica como eu acabo e anulo com os sofrimentos da minha vida, eu não aguento mais. É um amigo que me perturba, é o chefe do trabalho, é a falta de dinheiro, é a casa que o encanamento aconteceu isso, e o teto aconteceu aquilo. E, sabe, a pessoa começa a citar os sofrimentos da vida e, pelo mérito dos sofrimentos, dos muitos sofrimentos que vieram, é salvo do juízo do inferno. Quantas pessoas imploram e dizem, como eu apago meus pecados? Como eu purifico a minha alma? Aceite os seus sofrimentos com alegria. Dessa maneira você vai estar fazendo capará, que é a expiação dos seus pecados, do que você fez de errado. E isso é mais de um mecanismo, né? Não dá para ninguém amar sofrimento. Estudar a Torá também expia. Doar para projetos de Torá também expia. Fazer boas ações com a fala, com o seu corpo, também expia. Tudo que você faz que é da vontade de Deus, expia. Incluindo o sofrimento. Mas o sofrimento é o que mais expia. Não sei se é o que mais, mas é um dos que mais. Tanto que está escrito aqui. 3. Torá, boas ações, sofrimentos. É o que vai salvar a pessoa do juízo do inferno. Como está dito, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei o mal, pois tu estás comigo, o teu cajado e o teu bordão me consolam, Terrilim. Aqui a explicação, o que é teu cajado que me consola? Os sofrimentos. E o que é teu bordão? A Torá. Então, o estudo da Torá e os sofrimentos vai ser o que vai salvar a pessoa do inferno. Capítulo 2. Rabi Yohanan abriu e ensinou em Yov. E os olhos dos perversos vão desfalecer. O escape se perderá para eles, e sua esperança será puro desespero. Um corpo que não se desfaz, e a alma saindo num fogo que não se apaga. Sobre eles está dito em Eshayahu, pois o seu verme não morrerá e o seu fogo não se apagará. Agora a gente vai entender esses versículos que foram ditos a partir dessa história. Disse Rabi Yoshua ben Levi, certa vez eu caminhava pela estrada e encontrei Eliel Hanavi. Estava andando pela estrada, do nada veio Eliel Hanavi para ele, Eliel, o profeta Elias. Que seja lembrado para o bem, Zahur Latov, Eliel Hanavi. Ele me disse, quer que eu te leve até o portão do inferno? Você quer conhecer o portão do inferno, Rabi Yoshua ben Levi? Rabi Yoshua ben Levi respondeu para Eliel Hanavi,
Bom, eu estudo tanto sobre isso vai me dar Irat Shamayim, isso vai me dar temor aos céus, quer saber? Respondi, quero. Por quê? Porque ele queria aumentar na sua Avodat Hashem, no seu serviço divino. Ele vendo a consequência dos pecados, aquilo ia fazer com que ele crescesse ainda mais no seu serviço divino, no seu cumprimento das mitzvot. Então ele aceitou. Ele me mostrou, Eliyahu Hanavi mostrou para Rabi Yehoshua ben Levi, pessoas penduradas pelo nariz, pessoas penduradas pelas mãos, pessoas penduradas pela língua, pessoas penduradas pelos pés. Mostrou-me mulheres penduradas pelos seios, mostrou-me pessoas penduradas pelos olhos. Mostrou-me pessoas que eram forçadas a comer a própria carne e pessoas que eram forçadas a comer brasas de arbusto do deserto. Qual que é a ideia? De acordo com o órgão do corpo que a pessoa cometeu a transgressão, o afastamento a Deus, através desse órgão, ela vai precisar pagar. Porque se ela utilizou aquilo para o mal, e o mal é fazer o oposto da vontade de Deus, através daquele órgão foi recebido uma quantidade, foi absorvido ali uma quantidade incrível de impureza. Aquele órgão faz parte da impureza. Não é diferente de alguém que chegou com câncer no hospital, tumor, e é necessário tirar aquele pedacinho. Então, se tiver só uma bolinhazinha pequenininha, vai precisar ser feito o quê? Uma microcirurgia. Cortar ali, tirar a bolinha, fazer o check-up de volta, ver que não tem nada, acabou, fim de papo. Tá tudo certo. Só não continua, talvez, fazendo tal coisa que gerou aquilo, que você não vai voltar a ter. E isso, no caso, tudo que existe no físico tem uma explicação espiritual. Isso, na verdade, a gente já explicou antes. Então, o que é o câncer espiritual? É isso? É a pessoa fazer contra a vontade de Deus, cometer transgressões, absorver toda aquela porcaria para aquele órgão do corpo. E quando chega lá no mundo espiritual, é visto que a pessoa está toda contaminada. Então vai ter que fazer uma cirurgia espiritual, que isso é feito no inferno, através do fogo, e vai sendo queimado tudo que tem impureza. Queima, 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 e o que sobrar vai ser o que sobrou da alma. A gente espera que o corpo ele sobre quanto mais, né? A gente quer que o corpo sobre completo. Mas aqui vem um outro entendimento, que cada mitzvah, cada mandamento divino, ele compõe a alma espiritual. 613 mandamentos o judeu tem. E através de 613, na verdade que ele se divide em 248 mitzvot, mandamentos positivos, e 365 mandamentos proibidos. Os 248 são ligados com os órgãos do corpo e os 365 são ligados com tendões. Então, para cada mitzvah que o judeu faz, ele está formando órgãos e tendões espirituais. E quando ele sair do mundo, ele vai ter um corpo. E caso ele tenha feito metade, ele vai ter lá, talvez, um corpo na metade. Óbvio que não tem como conceber o ser humano isso. Ah, calma aí, a pessoa vai ter da cintura para baixo. Cadê a cabeça? Cadê o braço? Cadê o tronco? Conceitos. Não precisa pegar tudo ao pé da... Não é para pegar ao pé da letra. Então, esse estar pendurados por parte do corpo, olhos, língua, olhos, orelha, mãos, aquilo foi utilizado para o mal, aquilo está impregnado com câncer, aquilo deve ser purificado. Como não faltam métodos no inferno, né? A gente vai ver aqui um ou dois, coisinha pouquinho a pouquinho, perto do que acontece lá. E mostrou-me pessoas sentadas vivas e vermes as comendo. Olha que terrível, olha que sofrimento, olha o que ninguém quer. Ele me disse, Eliyahu Hanavi falando para o Rabi Yehoshua, estes são os que está escrito sobre eles, o verme não morrerá. Vai continuar comendo a pessoa viva, entre aspas, né? É a alma ali, mas é como se a pessoa estivesse sendo viva e a dor é do verme comendo a pessoa viva. E não tem o que fazer, não tem como tirar aquilo dali, é só aceitar. E me mostrou pessoas sendo obrigadas a comer areia bem fina. Eram alimentadas à força, e seus dentes se quebravam. E o santo bendito seja Deus dizia a eles, perversos,
Quando vocês comiam o que roubaram, era doce na boca. E agora não tem força para comer? Para cumprir o que está escrito em Terrilim, tu quebraste os dentes dos perversos. Então a gente vai parando por aqui. Já deu bastante tempo de gravação. O nome dessa série vai ser, como os senhores estão vendo aqui, Consequência da Transgressão. Consequência da Transgressão. E a gente vai ainda, aliás, a gente vai ainda alcançar bastante, se Deus quiser, vai ter algumas partes desse estudo. E esse estudo aqui, como vocês estão vendo, ele está aberto. As próximas partes vai ser um estudo fechado exclusivo para membros. Eu super recomendo todos participarem, não só pelo conteúdo exclusivo, pelo que tem de PDFs do acervo premium, mas também que você vai estar ajudando o projeto a gerar cada vez mais conteúdo para que mais pessoas possam assistir conteúdo sagrado e aprendam a fazer a vontade de Deus e se arrependam dos seus caminhos errados. E assim você também vai ter mérito, né? Quando você chegar lá no céu, você fala, uau, como assim? Eu estudei Torá 50 mil horas, como pode ser? Aí vão chegar a falar para você, olha, Limud Torá Keneged Kulam, o estudo da Torá, ele equivale a todas as 613 mitzvot. Então, assim como você fez outras pessoas assistirem horas e horas de aula, todo aquele estudo foi atribuído a você. E esse é o maior mérito que existe na Torá, porque quando você fez com que o outro se consertasse, e aquele falou para os amigos, ensinou para a esposa, ensinou para os filhos, e aqueles mudaram, e esses mudaram mais. É como a árvore que dá fruto, e esse fruto com sementes se espalham, e que sobem mais árvores, e caem mais frutos, e muito mais sementes, e muito mais árvores. Você florestou o mundo inteiro de árvores frutíferas. Então esse é o nível do Zikui Arabim. Clique aqui embaixo, seja membro e participe das próximas partes desse estudo maravilhoso, imperdível, e tenha acesso a todos os PDFs também no acervo premium. Tudo de bom e até o próximo estudo.